Olá pessoal, aqui é o Fábio do canal Boson Ciências e neste vídeo damos continuidade às nossas aulas de Química. Vamos falar agora sobre misturas e os tipos de misturas que existem. No vídeo passado a gente falou um pouco sobre matéria, falamos sobre conceitos como substâncias simples, substâncias compostas, substâncias puras e até dei uma introduzida no conceito de misturas. E agora a gente vai falar um pouquinho mais a fundo sobre misturas, misturas homogêneas, heterogêneas e outras classificações de misturas que nós encontramos em Química. Então, vamos lá. Bom, gente, relembrando então o que vimos na aula passada, falamos um pouco sobre matéria. Vimos a classificação da matéria em substâncias puras e misturas. Vimos que as substâncias puras podem ser elementos ou compostos e as misturas, no geral, homogêneas ou heterogêneas. E agora a gente vai se aprofundar um pouquinho no estudo das misturas. Então, a mistura é uma reunião de duas ou mais substâncias, podem ser simples ou compostas, é indiferente, na qual cada substância mantém as suas características e as suas propriedades originais. Quando as substâncias estão misturadas, é possível separá-las utilizando processos especiais. E, no geral, a gente tem contato com misturas no dia a dia o tempo todo. Na alimentação, na indústria, na medicina, até o ar que a gente respira é uma mistura. As misturas têm algumas características específicas. Por exemplo, os componentes da mistura sempre mantêm suas propriedades originais. Então, os componentes que fazem parte da mistura continuam sendo os próprios componentes. Então, por exemplo, os componentes de uma mistura mantêm suas propriedades originais. Porém, as propriedades da mistura em si dependem desses componentes individuais e as propriedades da mistura podem ser diferentes, e geralmente são diferentes das propriedades individuais de seus componentes. A separação dos componentes ela pode ser realizada com relativa facilidade. No geral, é fácil separar componentes de misturas, mas nem sempre. Em alguns casos, é um pouco complexo ou até impossível. E as misturas podem ocorrer em todos os estados da matéria, inclusive com elementos de estados da matéria distintos entre si. Um erro comum é confundir mistura com composto químico, são coisas distintas. E quais são as diferenças entre mistura e composto químico? As substâncias numa mistura, elas podem ser separadas por métodos físicos. Por exemplo, você pode destilar uma mistura de dois líquidos, ou um líquido e um sólido, ou fazer uma filtragem. Já um composto químico ele não pode ser separado dessa forma. Praticamente não tem troca de energia quando você forma uma mistura. Você junta dois elementos, faz a mistura e não tem troca de energia. Numa reação química, quando um composto químico é formado ou decomposto, existe troca de energia. Muitas vezes perceptível, por exemplo, com a geração de calor. As misturas elas têm composição variável, então na prática você pode misturar qualquer quantidade de uma substância com qualquer quantidade de outra. Já os compostos eles têm sempre composição fixa e definida. Por exemplo, a água são sempre 2 átomos de hidrogênio para 1 de oxigênio. Mas se você misturar água com álcool, você pode misturar em qualquer proporção. E como já vimos anteriormente, as substâncias mantêm suas características individuais numa mistura. Então, se você mistura água e álcool, a água continua sendo água e o álcool continua sendo álcool. Já num composto, as propriedades podem mudar. Por exemplo, quando você combina 2 átomos de hidrogênio com 1 de oxigênio, são 2 gases combinados que dão origem a um líquido, com características totalmente diferentes das dos gases originais. Bem, a gente pode classificar as misturas em duas grandes categorias. As misturas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Numa mistura homogênea, nós temos uma composição uniforme ao longo da mistura. Em qualquer ponto que você observar essa mistura, ela tem aparência igual. Um exemplo clássico de mistura homogênea são as soluções. Aqui eu tenho alguns exemplos de misturas homogêneas. O ar é uma mistura homogênea, você não consegue discernir os componentes do ar só olhando para ele. Vinagre, bronze, que é um material metálico, a gasolina que você põe no seu carro é uma mistura homogênea de elementos, o álcool, água com açúcar, que é uma solução, e assim por diante. Já em uma mistura heterogênea, a composição da mistura ela pode variar de um local para outro na mesma amostra do material. Então você consegue, inclusive, visualmente discernir os componentes que compõem aquela mistura heterogênea. Como exemplos de misturas heterogêneas, temos uma barra de granito, na qual você pode visualmente discernir os minerais que o constituem, uma barra de cereais, ou misturas immiscíveis, como por exemplo gasolina com água, que se separam facilmente. E nós também temos alguns tipos específicos de misturas. A gente dá nomes especiais de acordo com a constituição e propriedades das misturas. E alguns exemplos desses tipos específicos de misturas são as soluções, as ligas, suspensões e os colóides. E na verdade vale uma aula específica para cada um desses tipos.
Só que aqui a gente vai fazer só uma breve introdução. Provavelmente você já ouviu falar de solução em liga e suspensão em coloide, talvez não, mas certamente já usaram também esse tipo de mistura, mesmo sem saber. Então o que é uma solução? É uma mistura do tipo homogênea, na qual uma substância se dissolve em outra, ou seja, as partículas ficam difundidas de uma substância em outra. E a gente dá o nome de soluto para a substância que está dissolvida, e a substância que compõe a solução é o solvente, que vai fazer a dissolução do soluto. Exemplo, água com sal. Quando você mistura água com sal, o sal se dissolve na água. Então, o sal é o soluto e a água é o solvente. Temos uma mistura do tipo solução. Uma amálgama também é uma solução. É uma solução de mercúrio, que é um metal líquido em temperatura ambiente, com outro metal qualquer, como por exemplo o ouro. As amálgamas são muito empregadas, por exemplo, por dentistas para fazer o preenchimento dos seus dentes. As ligas são misturas sólidas de elementos, na qual pelo menos um dos componentes é um metal, mas nem todos os componentes precisam ser metais. Exemplo, latão, que é uma mistura de cobre e zinco, que a gente usa muito como metal sanitário, por exemplo. O aço, que todo mundo sabe do que se trata, é uma mistura de ferro e carbono, e veja que o carbono não é um metal. Então temos o exemplo de uma liga que é uma mistura de metal com não metal. A maior parte das ligas não tem um nome específico, e sim são identificadas por siglas, como por exemplo a liga AZ31, que é uma liga de magnésio, alumínio e zinco, entre outras. Uma suspensão é uma mistura heterogênea, na qual as partículas não estão especificamente dissolvidas, mas sim dispersas através do meio. Por isso a gente fala que elas estão suspensas. Se você deixar uma suspensão quietinha ali no cantinho por si só, as partículas elas ou assentam ou flutuam e se separam sozinhas ao longo do tempo. E muitas vezes a gente consegue enxergar essas partículas a olho nu ou utilizando uma lupinha. Então, como exemplos, lama. Se você deixar um prato com lama assentando num canto, a terra desce para o fundo e fica uma água em cima com algumas outras substâncias dissolvidas. O granito é um tipo de suspensão sólida. A espuma da cerveja é uma suspensão de gás em um líquido. E a poeira no ar, a poeira em suspensão no ar, que ao longo do tempo assenta e acaba em cima dos nossos móveis e a gente tem que limpá-los posteriormente. E finalmente temos os coloides, um tipo de mistura homogênea parecida com a suspensão, só que com partículas muito menores. E essas partículas ficam uniformemente distribuídas em uma outra substância. Só que as partículas no colóide são maiores do que em uma solução, então as substâncias não estão dissolvidas em si. Cada partícula, na verdade, é um agregado de moléculas, nunca moléculas separadas. Diferentemente de uma suspensão, num colóide as partículas não se separam ou levam um tempo muito longo para se separar sozinhas, permanecendo em suspensão. Você pode ter colóides em qualquer estado da matéria. E a gente costuma dizer que o colóide é uma mistura heterogênea com características de mistura homogênea. Exemplos: o leite. O leite que a gente coloca no café ou bebe puro é uma mistura de água com partículas de gordura, na forma coloidal. Outros exemplos: maionese, gelatina, sílica gel, que a gente utiliza para tirar a umidade aí dos equipamentos. A espuma de barbear é um colóide. E cuidado, a espuma da cerveja é uma suspensão, a espuma de barbear é um colóide, são diferentes entre si. O leite e a maionese são colóides que recebem um nome especial, são emulsões, que é um colóide na qual ambos os constituintes são líquidos que não se misturam. E o que mantém, por exemplo, o leite misturado são proteínas específicas, como por exemplo a caseína. Já no caso da gelatina e da sílica gel, nós temos um líquido disperso dentro de um sólido, por isso essas substâncias têm uma aparência sólida. Os colóides, como você pode imaginar, encontram inúmeras aplicações na indústria. Uma boa parte das substâncias que a gente usa no dia a dia são colóides. Em um outro vídeo mais para frente a gente vai falar um pouco mais a fundo sobre o que são emulsões e o que é emulsificar. Bom, resumindo esse vídeo introdutório sobre misturas. A mistura é uma reunião de duas ou mais substâncias que mantêm suas propriedades individuais. Podem ser homogêneas ou heterogêneas. A mistura homogênea tem composição e aparência uniformes ao longo da mistura, e a mistura heterogênea tem uma composição que pode variar de um ponto a outro na amostra, e você consegue até enxergar isso visualmente. Uma solução é uma mistura homogênea na qual uma substância está dissolvida em outra, soluto no solvente. Uma liga é uma mistura sólida de elementos na qual pelo menos um dos componentes é um metal, como por exemplo o aço, o latão ou o bronze.
E nas suspensões e coloides, nós temos partículas pequenininhas que não estão dissolvidas, e sim dispersas em um meio qualquer. E a diferença de uma suspensão para um coloide, basicamente, é o tamanho das partículas. Bem, vamos a um teste para ver se a gente entendeu direitinho os tipos de misturas. A água do mar é um exemplo de qual tipo de mistura? Liga, suspensão, solução, coloide ou uma mistura heterogênea? Pausa o vídeo, pense um pouquinho e tente responder a essa pergunta. Conseguiu responder? Então vamos à resposta. A água é uma solução de vários tipos de sais, principalmente cloreto de sódio, em água. Vamos a mais uma pergunta, então. Qual das seguintes não é uma propriedade de uma mistura? Os componentes podem ser separados com facilidade? As propriedades originais dos componentes não são alteradas? A proporção dos constituintes é variável? Duas ou mais substâncias são combinadas? Ou elas podem ocorrer com qualquer estado da matéria? Qual dessas não é uma propriedade de uma mistura? Pausa o vídeo, pense um pouquinho e tente chegar à resposta. Descobriu? Então vamos lá. Duas ou mais substâncias são combinadas. Nas misturas, as substâncias não são combinadas. Elas mantêm suas propriedades individuais e continuam separadas individualmente. Então não existe uma combinação formando uma nova substância. E finalmente, qual das seguintes substâncias não é uma mistura? Leite, sabonete, suco de manga, uma aliança de ouro ou açúcar? Pausa o vídeo, pense um pouquinho e tente chegar à resposta. E a resposta é o açúcar. O açúcar é uma substância pura. Apesar de ser uma substância composta, tem hidrogênio, carbono e oxigênio, é uma substância pura, não é uma mistura. Todos os demais elementos são misturas. O leite é uma mistura, como a gente já viu, um coloide. Sabonete é uma mistura de várias substâncias, incluindo uma base, incluindo fragrâncias, perfumes, etc. Suco de manga é uma mistura, uma suspensão, na verdade. Se você deixa o suco de manga assentando, as partículas de manga descem para o fundo. E uma aliança de ouro é uma liga metálica de ouro, geralmente com cobre, mas depende do tipo de ouro, que existem vários tipos de ouro empregados em ligas para joalheria, a composição pode variar um pouquinho. E agora um desafio para vocês. E se em vez de açúcar, nessa pergunta, eu tivesse colocado sal de cozinha? Seria uma substância pura ou uma mistura? O que vocês acham? Sal de cozinha, esse sal que você usa aí para salgar a salada, carne, etc. em casa. Deixe sua resposta nos comentários do vídeo aqui embaixo. Tranquilo, gente? Então nesse vídeo eu introduzi o assunto misturas. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre misturas um pouco mais específicas. Eu vou explicar o que são misturas azeotrópica e eutética. E depois a gente vai falar sobre separação de misturas. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal Boson Ciência, se você não for inscrito ainda. Se já for inscrito, clique no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e ser avisado quando a gente tiver conteúdo novo postado aqui no canal. Obrigado e até a próxima!